Por favor, não durma, fique atento, é uma mensagem super relevante para os nossos dias, e nós vamos falar hoje sobre ir rumo à glória. Todos nós buscamos algo nesse mundo e muitas vezes tem a ver com ser bem-sucedido, ou seja, alcançar uma glória. Mas a gente sabe que nesse mundo a glória é passageira, amém? E Deus, o que Ele destina para todos os seus filhos é a glória eterna. Inclusive os nossos corpos vão receber essa glória. Nós não vamos mais passar por sofrimento, não vai haver mais tristeza, não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter nada do que nos cause tristeza, porque nós teremos uma nova natureza. E nós vamos ver o que Deus já fez por nós, para que a gente fosse encorajado a caminhar rumo à glória. Eu vou fazer uma retrospectiva rapidinho sobre o último culto. O nosso tema foi ter iniciativa no servir ao Senhor. E nós falamos sobre servir ao Senhor de todo o coração, e aí nós citamos um trecho de 1 Coríntios 10, que fala, quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. E existe uma passagem em Colossenses que traz meio que ela amplifica essa ideia do trecho de 1 Coríntios. E ele nos traz um motivo para isso. Ele fala, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que estáis servindo. Então aqui Colossenses traz a motivação correta do nosso servir a Deus. Nós estamos servindo a Deus, nós não estamos servindo a uma instituição, nós não estamos servindo a homens, nós prestamos contas ao Senhor. E aqui ele fala, tudo que você fizer, faça de todo o coração. Faça para Deus. Então a gente fala, o ministério de bebês, cara, faça com todo o coração. Vir à igreja, faça com todo o coração. Ofertar, faça com todo o coração. Ligar para o seu irmão durante a semana, saber como ele está. Faça de todo o coração. Você está servindo ao Senhor. E é assim que a igreja cresce, irmãos. E outra, ele traz a consciência de que nós vamos receber do Senhor a herança. Nós vamos falar um pouco sobre essa herança. Existe para nós, para os filhos de Deus, uma herança que está reservada nos céus. E é algo tão glorioso para nós como filhos de Deus, e tem até uma passagem que nós citamos bastante, eu quero citar ela aqui. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Cara, isso é correr rumo à glória. É você saber que lá no fim vai haver algo que é glorioso, que é majestoso, que é poderoso, algo que nem a nossa mente consegue conceber, algo que nenhum olho enxergou, algo que nenhum ouvido chegou a ouvir sobre essas coisas. Às vezes a gente fica tão limitado ao que acontece ao nosso redor. A nossa vida ela é tão breve, nós vamos ver isso num trecho bíblico. E a gente se apega tanto a essas coisas passageiras, mas o que Deus está prometendo é algo muito glorioso, é algo muito poderoso para o nosso futuro. É aquela história, acho que foi mal interpretado ao longo da história. As pessoas falam, eu vou para a igreja porque eu quero morrer e ir para o céu. Se limitou a isso a teologia cristã. Mas está tudo errado, porque o céu já começa hoje. As músicas que nós cantamos falavam da glória de Deus, falava para que venha o céu sobre nós, para que venha a vontade de Deus. E quando nós queremos viver com Cristo, viver como os genuínos cristãos que seguem a palavra de Deus, o reino de Deus já se manifestou. Ele já está entre nós, não na sua plenitude, não de forma completa, mas Deus já está governando e nós temos chances de participar dessa nova natureza por meio de crer em Jesus Cristo. Nós vamos explorar um pouco mais isso. Esse tema, Rumo à Glória, na verdade é o tema que a igreja de Taiwan, a Pão da Vida de Taiwan, está adotando para esse ano. E nós achamos bom preparar, porque nós estamos falando no retiro, nós vamos falar sobre o final dos tempos. Então, no fim dos tempos, o nosso coração tem que agir como? De forma indisciplinada, de forma desatenta, de forma relaxada? Não, nós temos que ter uma postura diferente agora que cada vez mais o dia vai chegando. Porque um dia Jesus vai voltar e Ele vai olhar para cada um de nós e a Bíblia fala que Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Vai haver um julgamento, irmãos. Mas nós temos a esperança, nós temos a herança, nós vamos falar sobre isso para que a gente corra com perseverança rumo à glória de Deus. E essa mensagem, irmãos, rumo à glória, fala de esperança e de perseverança. Porque, de repente, você está aí, você tem seus 30 anos, 20, talvez 25, você tem muito a caminhar pela frente.
Ainda tem muita luta, ainda tem muitos progressos, tem muitas coisas a serem alcançadas. E no caminho você não pode desanimar, irmãos, porque existe uma herança esperando por você. Existe uma promessa de Deus que ninguém pode desfazer. E isso é só quando a gente cruzar a linha de chegada, amém? O autor de Hebreus nos adverte até mesmo falando sobre isso. Ele fala, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com o quê? Com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, ou seja, tendo os olhos bem focados em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se você quiser esse trecho, Hebreus 12, de 1 a 2. Então, irmãos, o convite hoje é para que a gente siga rumo à glória, cheio de expectativa, com esperança e também com perseverança, amém? Você pode incentivar o seu irmão do seu lado, falar, vamos caminhar junto rumo à glória. É isso aí, irmãos, nós precisamos uns dos outros para chegar até a linha de chegada, amém? E nós vamos usar o texto de 1 Pedro para falar um pouquinho sobre essa questão toda, do que significa rumo à glória. E, mais especificamente, a introdução da carta de 1 Pedro, amém? Primeiro ponto, nós vamos falar sobre justificação, santificação e glorificação. A salvação completa, a salvação plena. Pode ficar tranquilo, não vai ser uma aula de teologia, mas todos esses termos estão completamente ligados a quem estuda a respeito da palavra de Deus e assuntos teológicos. Mas é algo muito simples que nós vamos aprender junto com o Espírito Santo, como colocar em prática, amém? Vamos ler o trecho bíblico, então? Se você quiser acompanhar no telão ou na sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 a 12. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos e dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Aqui ele está falando de regiões. Escolhidas de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão de seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. E nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. E assim acontece para que fique comprovada que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. E foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram, da graça destinada a vocês. Investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontavam o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. E a eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. Amém? Irmãos, é um texto para você chegar em casa, ler de novo, ler com calma, ver as vírgulas, ver todas as palavras, todos os verbos e prestar atenção nessa mensagem. Nesse finalzinho, eu não vou comentar muito sobre ele, mas é como se os profetas de antigamente, todos aqueles que traziam as palavras de Deus para o povo de Israel, já soubessem do sacrifício de Cristo, da obra de Jesus, e eles estavam querendo saber e examinar quando que isso vai acontecer. E, de repente, esse tempo chegou para nós. E ele fala, e, de repente, essa pregação, até os anjos, eles têm um certo anseio de ver, eles têm curiosidade. Tá? Mas eu não vou me atentar a esse começo, a esse final. Eu vou pegar exatamente o começo. Essa mensagem, irmãos, é para aqueles que foram eleitos. Deus escolheu. Quando você vota na eleição, você vota no seu candidato. Se ele for eleito, ele ganhou a eleição. Ele é alguém que foi eleito, ele foi escolhido
entre o povo. E aqui, Pedro deixa muito claro que essa mensagem é para os eleitos, segundo a presciência, segundo o pré-conhecimento de Deus, pela obra de santificação do Espírito. Então Deus, tendo o conhecimento completo, ele já sabia quem ele ia chamar para a salvação, e isso seria feito por uma obra de santificação do seu Espírito, do Espírito Santo. E com um objetivo, irmãos, se você for ler lá o comecinho desse trecho, o objetivo é a obediência a Jesus Cristo. Ele te dá um alvo, ele não te escolhe simplesmente para você ser o cara que agora vai fazer todas as coisas acontecerem. Ele não te chama para ser o cara que vai se passar ileso nessa vida sem sofrimento, mas ele te escolhe com o objetivo de que você obedeça a Cristo. E aí nós vamos falar sobre uma palavra muito importante, irmãos. Nós vamos falar sobre regeneração. Porque aqui ele fala que ele nos regenerou para uma esperança viva. O que significa esse termo, nos regenerou? A regeneração, irmãos, é o começo da vida cristã. É ali que começa tudo. Jesus, lá em João 3:3, ele fala o seguinte para Nicodemos: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se não houver o novo nascimento, você não vê o reino de Deus, você não participa do reino de Deus. Então, o que vem antes? O novo nascimento. Agora, pode um morto reviver dentre os mortos por ele mesmo? Ele precisa de uma ação externa. E é aí que entra o Espírito Santo, ele nos vivifica com Cristo. Ele promove em nós essa nova vida. Então, a nossa nova vida começa com esse novo nascimento. E só dessa forma, irmãos, nós podemos agir e seguir em obediência a Jesus. Não adianta se virar para um cara que não quer saber de Deus e falar: você precisa andar dessa e dessa forma, porque ele não segue os preceitos, ele não vai andar conforme obediência a Cristo. E aqui muitas vezes a igreja apanha, porque você cobra de um bode que ele seja ovelha. Alguém que não conhece a Cristo, que não tem temor a Cristo, que não nasceu de novo, você está falando: haja como um cristão, mas precisa nascer de novo. É necessário ver isso que acontece antes mesmo de você falar: eu amo Jesus. É necessário essa ação anterior, onde o Espírito Santo ele vai abrir os nossos olhos e vai nos capacitar a obedecer pela fé a palavra de Deus. Quando você conhece alguém que nasceu de novo, alguém que passou por essa regeneração, você vai ver que ele entende que não foi a fé dele: eu creio em Jesus, então aí sim eu nasci de novo. É algo que aconteceu antes, foge do nosso controle. Mas nós estamos sendo guiados por Deus para chegar nesse momento onde os nossos olhos são abertos, onde o entendimento do nosso coração ele se abre para a realidade do Evangelho. E aí nós falamos: eu sou um pecador, eu preciso da glória de Deus. Por isso que a mensagem é rumo à glória. Um pecador que não se arrepende, ele nunca vai correr rumo à glória de Deus. Agora, aqueles que creem, que se arrependeram de seus pecados e que andam em humildade com o Senhor, eles vão falar: Senhor, eu quero alcançar essa glória. Sabe por quê, irmãos? Romanos fala: todos pecaram e todos estão longe da glória de Deus. Todos estão carentes da glória de Deus. Todos precisam da glória de Deus. Porque nós estamos longe daquele que nos criou. E Jesus Cristo veio fazer exatamente isso. Isso é salvação. Isso é morar no céu, como nós falamos no começo. E nós somos salvos pela graça de Deus. Efésios vai falar que não é por obras. Mas antes desse trecho, se eu não me engano, 2, 8, 9, eu lembro que a Naquan fez eu decorar uma vez na salinha. Eu acho que eu era mais novo do que agora. Já tinha barba, mas era mais novo. Não tinha os cabelos brancos. E nós decoramos a passagem. Nós somos salvos pela fé. Não é nosso mérito. É dom de Deus. É algo tão especial, irmãos, que Deus derrama sobre os seus filhos. E aqui ele fala, Efésios 2:5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso é regeneração, irmãos. É o poder de Deus agindo no moribundo, agindo em alguém que está morto, alguém que não tem vida, que não tem esperança, que não tem expectativa, que não tem fé, inclusive. E ele desperta para essa realidade da graça de Deus. Irmãos, é somente pelo poder de Cristo que nós somos vivificados para viver essa nova vida. E aí nós falamos de viva esperança e herança nos céus. O texto de Pedro ele vai falar assim, ele,
nos regenerou para. Né? Eu falei sobre regeneração. Agora, essa regeneração ela tem um objetivo. O texto fala regenerados para. Para quê? Duas coisas. A primeira, para uma viva esperança. Você foi regenerado, você nasceu de novo para uma viva esperança. E essa esperança, irmãos, ela vai caminhar junto com a fé na vida do cristão. Não há esperança sem fé. E a fé sem esperança, ela é vazia. As duas estão interligadas. Bem, eu vou dar um exemplo bem prático. Abraão. Abraão recebeu uma promessa. Ó, a partir de você, você vai ter milhares de gerações que vão ser abençoadas por meio da tua família, por meio do teu nome. E Abraão já era velho, a Sara também, eles não podiam ter filhos. E Abraão, o que ele fez? Creu com esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança, não é verdade? Você está esperando ganhar um carro, está esperando passar no vestibular, recebeu a chave do carro, recebeu a resposta do vestibular, já não é esperança, acabou a espera. Você já encontrou aquilo que você estava aguardando. Mas aqui, a esperança cristã, irmãos, ela é futura. É uma esperança sobre salvação completa, sobre se livrar de tudo que há nesse mundo, de mal, de ruim, e nos levar para Deus, para viver eternamente com Ele. Então não há esperança sem fé. E se você tem fé sem esperança, ela é vazia. Elas sempre vão andar juntas. E o que nos ajuda a manter viva a esperança, sabe o que é? São as promessas de Deus. Talvez alguém já prometeu algo para você na sua vida. Essa pessoa te decepcionou. As pessoas falham. As pessoas muitas vezes não cumprem os seus compromissos. Mas quando Deus tem uma promessa para mim e para você, Ele cumpre. A Bíblia fala que Deus não mente, não é homem para mentir. Então, quando Ele promete, irmãos, Ele cumpre. E Ele mandou o seu único filho para morrer por mim e por você, para limpar os nossos pecados. O sangue de Jesus foi derramado sobre nós, porque havia uma promessa de salvação. E Jesus cumpriu a vontade do Pai. Essa promessa, irmãos de Deus, ela nunca vai falhar. E é ela que tem que manter viva essa esperança do cristão. Pensa que o dia que morrer a sua esperança, você não tem mais por que viver. Quando a gente perde a esperança, a gente fala, para que adianta eu continuar vivo? Eu não estou esperando mais nada. Não tem mais motivos. E muitas pessoas se encontram assim no dia de hoje. Mas quando nós falamos de fé, quando nós falamos de Deus, da salvação, do amor que Ele tem pelo seu povo, da graça de Deus, Ele está dizendo, há uma esperança. Por isso que Ele nos traz vida com Cristo. Para a gente poder caminhar rumo a essa glória que nos está aguardando. Outra questão com relação à esperança, irmãos, é uma caminhada perseverante e confiante rumo às promessas de Deus. Eu não estou falando aqui que Deus prometeu que você vai casar, que Deus prometeu que você vai ter um carro. Eu estou falando das promessas da palavra de Deus. Sabe o que Deus prometeu pelos profetas? Falou que naqueles dias Ele ia colocar, Ele ia tirar aquela lei que foi escrita em pedras e ia escrever no nosso coração. Ele falou que nós andaríamos com temor de Deus, nós andaríamos amando ao Senhor, buscando ao Senhor. E essa é a obra que o Espírito Santo faz em nós. São promessas lá antigas que se cumpriram hoje, por meio do derramar do Espírito Santo sobre a igreja. São promessas de que Ele falou assim, eu não deixarei vocês órfãos. São promessas de que Ele fala assim, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. São promessas que Deus nos deu e que Ele vai cumprir até o fim. Porque Deus não mente. Porque Deus não é igual ao homem. Então, essa caminhada deve ser com perseverança e com confiança, até que a gente alcance a glória de Deus. E essa esperança, irmãos, do cristão não é inércia. Sabe aquele negócio? Estou esperando, um dia vai chegar, você cruza o seu braço. Não é inércia. Pelo contrário, ela te motiva, ela te impulsiona cada filho de Deus a caminhar mais firme, cada vez com mais convicção, porque aquele que prometeu é fiel. A esperança do cristão é o que move ele. Lembra de 1 Coríntios 13? Fala assim, agora resta, pois, esses três, a fé, a esperança e o amor. E hoje nós vamos falar dessas três coisas, de uma forma subliminar. Vamos para outra parte. Lembra que eu falei? Nós fomos regenerados para duas coisas. Primeiro, para a esperança viva.
E segundo, para uma herança. Cara, herança é algo que no mundo é muito disputado. O cara está lá, trabalhou a vida inteira, construiu um império, e de repente ele está no leito de morte e tem seus 3 filhos. Todo mundo lá, assim, que triste, ele vai falecer e tal. Mas o velhinho bateu as botas, o que acontece? A família entra para decidir como é que vai ser dividida a herança. E aí muitas famílias ficam em brigas por gerações. Mas essa questão da herança é só para a gente trazer à memória o que significa de fato a herança. Algo que está reservado para nós. A Bíblia fala que a herança é algo que está garantido por Cristo para os que creem. Cara, se você crê em Cristo, existe uma herança para você. Existe algo te aguardando. E a Bíblia fala assim, nesse trecho que a gente leu, que ela não perece. O que significa não perecer? Essa herança, ela não tem prazo de validade. Ela não pode nunca e jamais vai desaparecer. É uma herança que está lá. Segundo, ela não pode ser maculada. O que significa ser maculada? Ela não se contamina, ela não se desgasta, ela não se corrompe, ela não fica comprometida. Ela está garantida lá, irmãos. E por terceiro, ela não perde o seu valor. Nada pode mudar a qualidade da herança que Deus tem para nós. Não é como a flor que murcha, perde a sua beleza. Não é como a juventude que passa, de repente a gente não tem nem mais os dentes, e por aí vai. Mas é uma herança que permanece com valor, permanece firme, constante. Romanos 8,17 fala o seguinte: se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos do quê? Da sua glória. Cara, não sei que cristão inventou que cristão não passa por sofrimento. Eu acho que a minha Bíblia está adulterada, porque toda vez que eu abro a Bíblia eu sei, você vai passar por tribulação, vai haver dificuldades, no mundo tereis aflições. Mas aí que está, o que vai fazer a gente ficar firme? Por isso que eu falei que não é inércia. Existe uma herança, existe a esperança, você tem a sua fé em Cristo e você tem o amor por Deus e pelos irmãos. É isso que te mantém firme na caminhada. Não se deixe enganar por teologia barata, água com açúcar, pós-moderna. Essas coisas só contaminam o coração dos cristãos. E os cristãos hoje em dia não estão mais firmes em Cristo porque eles não têm buscado na fonte verdadeira que é a palavra de Deus. Então fique atento a isso. Essa nossa herança, ela é garantida porque se nós somos filhos, então nós somos herdeiros. E como é que eu faço para ser filho de Deus? A Bíblia também é muito clara, crê em Cristo. A todos os que creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Crê em Jesus, você vai fazer parte dessa família. Creia no Senhor Jesus e na sua obra, você vai ter uma herança. E essa herança que não perece, que não se macula e que não perde o valor. Essa herança, irmãos, está reservada nos céus. E aí ele cita, até o quê? Até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo. Só assim, cara, calma aí, como assim a salvação vai ser revelada no último tempo? Sabe o que significa isso? Glorificação. Ali, ó, justificação, santificação e glorificação. É a etapa final da nossa salvação. Quando esse corpo aqui já não vai atrapalhar os planos de Deus. Quando de fato nós vamos estar diante daquele que nos criou. Quando nós vamos entender o propósito de toda a existência. Quando não vai haver mais pecado. Cara, já pensou o mundo sem pecado? O mundo sem injustiça? O mundo sem rebelião? O mundo sem violência? É isso que Deus tem para nós. Mas não é agora. Vai ser revelado no último tempo. Essa salvação que nós estamos falando é a glorificação. E a gente só alcança ela, irmãos, no final da nossa vida. Muitos cristãos ficam titubeando, às vezes, ficam desanimados, ficam abatidos, porque se deparam com pecados ao longo da sua caminhada. Não é verdade? Quantos aqui já aconteceu isso? Comigo já aconteceu, acontece direto. Putz, eu não devia ter respondido daquela forma, cara. Eu falo lá no culto que eu amo a Deus, que eu quero servir a Deus, que eu quero ser bênção, e de repente estou brigando com alguém, estou causando confusão, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou pecando. Sabe o que é isso? É porque nós ainda não estamos no estágio final da nossa salvação, que é a glorificação. Nós estamos no processo de santificação. E aqui o pecado ainda vai lutar contra nós. E por isso nós precisamos de Jesus nessa vida, certo?
Então, a gente só vai alcançar a glorificação no final das nossas vidas, ou, outra opção, se Jesus voltar. Aí a gente fica, Jesus, volta logo, quero ser glorificado. O que é glorificação? Até lá, o que acontece? Já parou para pensar? Quando a gente vê que Jesus recebeu um corpo glorificado quando ele ressuscitou, a gente vê Jesus atravessando as paredes, Jesus se deslocando para os lugares, Jesus aparecendo para um, aparecendo para outro. Esse é o corpo glorificado, ele não está limitado às questões físicas. Ele não está limitado às questões de cansaço. É um corpo diferente. Lá em 1 Coríntios, talvez 15, 14, 13, por ali, ele fala sobre isso, um corpo diferente. Um corpo que não se corrompe. É um corpo espiritual. Ele até dá o exemplo das sementes. Ele vai falando, você vê uma sementinha, daqui a pouco ela vai lá e brota uma baita árvore. Mas ele está falando de um corpo que está sendo trabalhado para que um dia ele venha germinar esse corpo espiritual, esse corpo glorificado. Tá, mas até lá, o que nós vamos fazer? O Pedro, ele diz que nessas coisas nós exultamos. Olha que interessante. Eu fui pesquisar o que significa exultar, né? Tem todo o contexto. Ele fala que nós... deixa eu pegar aqui na passagem bíblica. Aqui, ó. A salvação está prestes a ser revelada no último tempo, e nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, vocês devam ser entristecidos por todo tipo de provação. A provação ela acontece nessa vida exatamente porque nós estamos no processo de santificação. Mas lá ele fala assim, quando vocês souberem que essa salvação vai ser revelada, vocês exultam. E exultar, irmão, sabe o que significa? Exultar significa experimentar ou exprimir grande alegria, grande júbilo. Cara, o cristão é um povo louco, porque está sofrendo, mas está alegre. Ou deveria estar, né? A proposta é essa. Eu lembro que uma vez eu passei um vídeo aqui, vira e mexe eu cito esse vídeo. Era sobre o Sudão do Sul. O Sudão do Sul ele tem uma perseguição porque o país é muçulmano. E a região sul ela tem maioria cristã. E eles impõem várias... esqueci a palavra. Eles limitam qualquer tipo de mantimento chegar lá, plantas, serviços que possam ajudar a população. Então o próprio governo boicota o sul. E ali mostrava os cristãos como eles viviam. Eles falavam assim, às vezes a gente está aqui plantando, vem os caras do norte, taca fogo em tudo e a gente fica sem a plantação. Pessoas passando fome, pessoas necessitadas. E aí tinha um cara que aparece com a cabeça afundada aqui, ele tomou uma martelada dos caras. E aí ele fala assim, eu não me importo com isso, porque eu sei que lá no futuro eu vou ter um corpo glorificado. Aí você fala, cara, que fé que eu tenho. O cara não tem metade da cabeça, mas ele fala, eu sei que Deus tem um corpo preparado para mim. A esperança dele, essa fé, essa convicção, essa alegria indizível, é isso que falta para o povo de Deus. Porque às vezes a gente olha só para as nossas necessidades, a gente só olha para as dificuldades ao nosso redor, e a gente para de o quê? Olhar para a glória de Deus. O que vai resolver o nosso problema, irmãos, não é um resort, não é uma promoção, não é ser bem conceituado no meio que a gente anda, mas é conhecer a glória de Deus. É ter a revelação de quem Jesus é. Isso cura o nosso coração. Isso nos faz encontrar com aquilo que realmente preenche a nossa alma. E a minha pergunta para nós, irmãos, nós expressamos essa grande alegria quando a gente fala da salvação? Tem até um salmista que falou, né? Para trazer a alegria da salvação de novo. O que ele estava pensando? Ele perdeu completamente o rumo. Ele falou, nossa, o que eu estou buscando? Qual que é a minha alegria? Ele falou, minha alegria tem que estar na salvação de Deus. E, de fato, irmãos, quando você olha para quem você era, ou para quem você ainda é, por causa do processo de santificação, você fala assim, Deus me amou. Deus deu seu único filho para morrer por mim. E aí você fala, caramba, que amor é esse? Quem é esse Deus? Tem até uma música, ou livro, não sei, fala louco amor. É uma expressão interessante. Porque Deus realmente ele fez algo grandioso para nos alcançar. Ele morreu numa cruz por mim e por você. Mas ele ressuscitou, amém?
E esse é o nosso problema, irmãos. Nós não olhamos para frente, nós olhamos para trás, nós olhamos ao redor. E muitas vezes, eu vou te falar, quando eu falo olhar para trás, eu não quero falar só das derrotas. Muitas vezes o sucesso. Lá atrás você foi um cara super bem, sei lá, conhecido, teve fama, teve oportunidades. Aí você olha hoje e fala, cara, hoje eu não tenho nada. Você fica olhando para trás, mas você é derrotado pelo sucesso que passou. Alguns são derrotados pela derrota do passado, né? O cara se sente para baixo porque ele não conseguiu vencer antigamente. Mas ele fica para trás, ele olha para trás. E tem um exemplo muito legal disso. Até Jesus falou sobre isso. Ele falou assim, ó, lembrai-vos da mulher de Ló. Sabe o que ele estava querendo dizer com isso? No consciente dos judeus da época. Lembra aquela história de Sodoma e Gomorra? Quando Ló estava lá com a sua família, e o anjo foi e avisou que ia destruir a cidade. E aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, e eles prorrogando. Aí uma hora o anjo chegou e falou, chega, vou destruir essa cidade. Tirou toda a família de Ló. Aí sabe o que aconteceu? A mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. Ela parou no tempo, ela deixou de existir, ela deixou de viver, porque ela ficou olhando para tudo que ela estava deixando para conseguir a salvação. A salvação tem um preço, irmãos. Nós vamos ver na conclusão dessa mensagem. Nós esquecemos também, irmãos, que o chamado que Deus nos fez tem a ver com ser conforme a imagem de seu Filho Jesus. Romanos 8, 28 e 30 fala assim, ó, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. A glorificação é a etapa final, quando nós seremos exatamente como Cristo é. Dá para perceber isso? Dá para imaginar você como Jesus? Cara, Jesus era santo. Jesus operava milagres. Jesus falava e o vento obedecia. Jesus falava e o morto ressuscitava. Nós vamos participar dessa mesma natureza, irmãos. E por isso que o Pedro diz, por um pouco de tempo, nós devemos ser entristecidos por todo tipo de provação, porque nós ainda estamos na terra. Nós ainda estamos em influência do pecado. E sinto lhe dizer e te lembrar, mas nós também estamos sendo atacados por Satanás. Existe alguém que é o inimigo das nossas almas, querendo ceifar a nossa vida. Muitos jovens têm se deixado levar. Muitos jovens têm sido rebeldes. Não têm recorrido a esse amor que está disponível em Cristo. Isso tudo que vai acontecer, irmãos, mesmo tendo provas, mesmo tendo dificuldades, ele fala, isso tudo só vai comprovar que a fé que nós temos, ela é genuína. Ou seja, ela é verdadeira. E essa fé genuína, essa fé sincera, essa fé pura, essa fé real, sabe qual é o resultado dela? Louvor, glória e honra, quando Jesus for revelado. Não é em vão que a gente luta, irmãos. Não é em vão que a gente resiste a um pecado. Não é em vão que a gente não se dobra para o padrão desse mundo. Se nós estamos olhando para a glória de Deus, se nós queremos correr rumo à glória do Senhor, tudo que nós fazemos por fé, um dia vai redundar em louvor, glória e honra, quando Jesus for revelado. Lembra disso, irmãos, porque as dificuldades vão vir. Mas pela fé você toma as suas decisões. Pela fé você toma um posicionamento. E Pedro ainda continua, irmãos, ele não termina, ele fala assim, ó, mesmo sem ver Jesus, nós o amamos, e apesar de não o vermos agora, nós cremos nele e exultamos com alegria indizível e gloriosa, pois estamos alcançando o alvo da nossa fé. A nossa fé tem um objetivo, sabe qual que é? A salvação das nossas almas. Cara, é perfeito o plano da salvação. Ele nos regenerou, ou seja, a gente não queria nada com nada. Ele veio e nos despertou dentre os mortos. E aí ele trabalha em nós um processo de santificação, até que venha a glorificação. Essa é a salvação completa. Jesus não te salvou só no passado. Jesus te salva hoje. Jesus te salva no seu futuro. A obra dele é completa, irmãos, é isso que eu quero dizer. A salvação, ela não foi dada em fragmentos, ela veio completa. Valorize a salvação. Algo que nós não merecemos. Algo que nós não conseguiríamos, ainda que nós trabalhássemos continuamente dia e noite.
essa salvação veio de forma gratuita para aqueles que creem. Irmãos, eu vou ler mais um trecho bíblico e vou tentar ser bem breve, mas a gente já está caminhando para a conclusão. Esse segundo ponto, ele vai nos incentivar a ter o coração preparado para a glória eterna. Amém? Vocês estão comigo ainda? Sim? Estão animados? Espero que o Espírito Santo esteja ministrando ao coração de cada um. Esse trecho aqui, ele fala o seguinte, portanto, depois de tudo isso que eu falei, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que será dada quando Jesus Cristo for revelado. E como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Irmãos, Pedro ele conclui que nós devemos estar com a mente preparada, prontos para a ação. Em outra tradução diz, cingindo o lombo do vosso entendimento, da versão Almeida. E o pastor comentou mais uma vez sobre a tradução em mandarim, eu fui pesquisar na Bíblia e realmente o mandarim traz a ideia de prepare o seu coração. Esteja com o seu coração preparado. E aí eu fui fazer mais uma pesquisa, falei, o que adianta eu falar para o pessoal, vamos cingir os nossos lombos, amém? Aí todo mundo fala amém, ninguém sabe o que significa isso. Cingir os lombos, irmãos, tem a ver com o costume da época. Eles usavam umas batas compridas, umas túnicas grandes, e quando eles iam fazer alguma atividade, seja correr, seja trabalhar, eles tinham que botar um cinto, para poder ter eficiência naquilo que eles iam executar. Então, a gente pode entender isso para os dias atuais como uma expressão que diz assim, já tendo preparado a sua mente para realizar algo, sendo motivados, sendo direcionados para uma ação, prontos para aplicar aquilo que vocês aprenderam. Por isso que ele fala, portanto, coloque em prática tudo isso que vocês aprenderam. E aí Pedro começa a falar de santidade, irmãos. Sejam santos, porque eu sou santo. Não é Pedro que falou isso, foi o próprio Deus que falou. Olha, meu povo, seja santo, porque eu sou santo. Imitem a minha conduta, imitem o meu coração, coloquem em prática essas coisas. E ele nos exorta, irmãos, a viver no temor do Senhor. Ele fala, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Ele deixa claro que é um período. Então, durante esse período, vamos ter temor a Deus. E aí, para concretizar esse argumento, irmão, ele traz o ato da salvação que Jesus fez por nós. Vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos, ou seja, foram salvos da sua maneira vazia de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo. Não foi qualquer coisa que foi dada para que a gente não tivesse esse estilo de vida. Foi a vida de Cristo. Foi o sangue dele derramado na cruz. E é por causa dele que a nossa fé, a nossa esperança vai ter algum resultado. Eu fiquei também associando, vocês se lembram no começo, as primeiras coisas que eu falei, que essa mensagem de Pedro, ela foi escrita para os eleitos, segundo a presciência de Deus. E aí com o objetivo de quê? De obedecer a Cristo. Agora no final ele termina da mesma forma. Ele faz um apelo para, enquanto nós ainda não chegarmos na glorificação, a gente deve visar o amor fraternal e sincero, amando sinceramente uns aos outros de todo o coração. Isso porque nós somos regenerados por meio da palavra de Deus, e essa palavra que permanece para sempre nos foi anunciada, é a palavra que nós devemos obedecer.
ele começa falando que nós somos chamados à obediência de Cristo, e ele conclui falando que nós devemos obediência à palavra de Deus. E eu quero só voltar lá atrás. Isso só é possível para quem nasceu de novo. Eu descobri esses dias, irmãos, depois de tantos anos de cristão, que o Sermão do Monte ele não foi escrito para um cara incrédulo. Ele chamou os discípulos, enquanto ele via as multidões, e começou a falar o perfil de alguém que nasceu de novo, o perfil de um cidadão do reino. E ele fala, ó, viva dessa forma. Aí, cara, quem aqui nunca leu o Sermão do Monte fala, é impossível. Vocês já leram o Sermão do Monte? Sim? Não? Alguns sim, outros não? Quando você leu, você falou, cara, é impossível. Pois é, total. Mas é algo que o Espírito Santo faz em nós, irmãos. A gente só precisa obedecer à verdade. Nós somos chamados para obedecer à palavra de Deus. Então, nesse final, irmãos, como nós podemos nos preparar para a glória eterna? A primeira coisa que ele falou, coopere com Deus em santidade, viva no temor do Senhor, cultive essa obediência a Cristo. E ele fala sobre amar uns aos outros. Essa é a marca e sempre foi a marca do cristão. Parece que ela tem se perdido. Talvez porque os próprios cristãos pararam de dar valor para isso. Mas o amor, irmãos, é fundamental. E ele fala ainda, né, um amor fraternal e sincero, amando sinceramente uns aos outros de todo o coração. É necessário um esforço, irmãos. Então não me diga que você simplesmente cruza os braços e espera acontecer a salvação de Jesus. O Senhor nos instrui a andar dessa maneira até que a salvação se complete, seja anunciada de forma plena. Amém? Eu gostaria de convidar a igreja para ficar em pé para responder essa mensagem. Eu ia ler um trecho, mas eu não vou ler esse trecho, ele vai ficar muito comprido, mas acho que nós podemos ficar de pé para orar ao Senhor e também preparar o nosso coração para receber a ceia. Amém? Irmãos, o tema Rumo à Glória, ele nos indica, nos coloca num caminho de focar na nossa salvação. E nós entendemos que a salvação, ela foi dada gratuitamente em Cristo. Não é algo que você vai fazer, nossa, é por meu esforço, é pelas minhas obras, é por eu tanto estudar, é pelas minhas filosofias. Não, é simplesmente pela graça de Deus. E aquele que é pecador e sabe que precisa do Senhor, ele vai focar nessa salvação. Vai falar, eu preciso, Deus. Eu quero a sua glória sobre a minha vida. Outra coisa, para você que já é cristão, foca no propósito de Deus. Rumo à glória significa isso, você correr para aquilo que Deus tem na sua vida, o propósito do Senhor. Então, correr rumo à glória, irmãos, é não perder tempo nessa vida. A gente já viu, essa vida está sujeita a tantas variáveis, a tantas ocorrências que não estão no nosso controle. Mas é exatamente aí que nós precisamos colocar a nossa fé, a nossa esperança em prática. Não desperdice essa salvação que o Senhor nos concede de maneira gratuita em Cristo. Enquanto você fala com o Senhor, eu quero te lembrar que no tempo do Noé, as pessoas estavam vivendo a sua vida normalmente. Estavam bebendo, comendo, casando, fazendo isso e aquilo. Mas quando veio o dilúvio, acabou tudo. Essa é a transição rápida que a vida tem. Um dia nós estamos construindo, outro dia aquilo está destruído. Essas coisas são passageiras. Mas quando nós falamos da glória, nós estamos falando de algo eterno. Nós estamos falando de algo que não se perde, algo que não acaba, algo que parte de Deus. Então, que cada um de nós possamos perseverar e ir rumo à glória de Deus. Amém? Senhor Jesus, nesse momento nós inclinamos o nosso coração a Ti e agradecemos por Cristo que foi dado por nós naquela cruz. Nós agradecemos porque o Teu amor alcançou o mundo por meio de Jesus. E aqueles que creem, Senhor, são nascidos de novo e podem participar dessa herança, podem participar dessa esperança viva que o Senhor nos deu. Nós Te agradecemos pela Tua palavra que nos instrui, Deus. E eu quero orar para que a Tua salvação, ela continue operando milagres em nossas vidas. Para aqueles que ainda estão desesperançosos, para aqueles que ainda não creem que o Senhor é bom, que o Senhor derramou do Seu amor, que o Espírito Santo venha convencer o coração e que haja uma transformação de vida, Deus.
Nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu agir. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e que essa salvação está reservada completamente para todos aqueles que perseverarem até o fim, Senhor. Que a Tua graça esteja sobre nós, nos impulsionando a ir rumo à Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos partilhar da ceia nesse momento? Pastor, você pode ministrar a ceia para a gente? Podemos sentar. Glória a Deus, né? Esse tema de rumo à glória é a nossa maior esperança gloriosa que a gente tem. Tudo que o mundo aqui, as coisas passam rápido. Tudo. A gente nasce, cresce, faz tudo, um dia vai morrer. Só dar um exemplo. Nós sabemos que essa semana uma personagem importante morreu, que é o Ricardo Boechat. É um jornalista fantástico, muito capaz, muito competente, né? E por um acidente morreu, né? A vida é assim. A nossa vida nasce, ninguém sabe quando vai embora. Está na mão de Deus. Só que é assim. Tudo que a gente pode realizar na vida, as pessoas podem te admirar. Grande homem, muito capaz, cheio de carinho. Só que na nossa vida, tem muitas coisas que a gente faz, chega no céu não vale nada. O que adianta você ser reconhecido por pessoas e quando chega diante do teu Criador, seu Salvador, fala, não te conhece. Você não vai passar na eternidade comigo. Porque você teve chance de me acreditar, você não acreditou. E sabe que as pessoas mais famosas aqui na vida, pois são celebridade, o pessoal chora, comoção nacional, passa uma semana, ninguém mais vai citar mais seu nome. A vida continua, as coisas continuam. E por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agora, quando a gente toma a Santa Ceia, ela é centralidade na nossa vida cristã, porque a gente volta para as nossas origens. Quando nós tomamos uma Santa Ceia, Jesus está convidando cada um que algum dia, né, pela graça, né, pela predestinação de Deus, Deus escolheu, pela ação do Espírito Santo que toca no coração, para que a pessoa possa entender que é um pecador, e se arrependeu e acreditar que Jesus é o único Salvador e Senhor, receber o sangue precioso de Jesus como remissão de pecado e regenerado em Deus para uma vida nova. As pessoas vão valorizar a vida quando sabem que a vida se perde. E Deus sabe que o maior valor da vida é vida eterna. Vida eterna. Essa vida eterna que em Deus foi Deus na criação, fôlego de vida, e ela perdeu quando Adão e Eva pecaram contra Deus, e nós nascemos espiritualmente mortos. E graças a Deus, Jesus trouxe de volta. Quando nós cremos em Jesus, a vida de Cristo voltou. E é essa vida que a gente tem, não é só para viver aqui na Terra. Sim, a gente tem um processo na Terra, cada um vai ter, será, alguns vão ter 100 anos, 120 anos, alguns vão ter 70, 80, alguns vão ter 30, alguns vão ter 20, ninguém sabe. Mas essa vida é tão curta, é para a gente preparar para a eternidade. Por isso, eu gostaria de realmente incentivar vocês, encorajar. Eu já tenho meia vida andada, ou mais. Hoje estou com 56 anos. Eu cresci, batalhei, estudei, me esforcei para entrar numa boa escola, para trabalhar, conseguir um bom emprego, bom casamento, tenho filhos amáveis,
servindo a Deus, mas vou te falar, queridos irmãos, não permita que nenhuma fase da vida que você deixe Deus de lado. Estou ocupado demais para pensar em Deus. Estou no vestibular, não tenho como pensar em Deus. Vou achar um emprego. Agora estou namorando. Agora estou casando. Agora tenho um filho pequeno. Agora não tenho não sei o quê. Deus, querido irmão, você e eu fomos criados por Deus, salvos por Deus, para viver para a glória de Deus todos os dias. Todos os dias. Independente da situação. E eu quero te testemunhar. Eu tive 3 filhos. Tenho 3 filhos. Nunca deixei de servir a Deus, mesmo um filho pequenininho. Quando eu tinha filho, a Cátia tinha com 1 mês. Eu tinha umas 5 noites, saía para servir a Deus. Eu fazia discipulado na terça, quinta era discipulado com um pastor, sexta-feira de dia estudo bíblico, sábado ia na igreja treinar o coral, domingo dia inteiro na igreja, com criança pequena, de 1 mês. E depois veio 2, veio 3. Nada impede a gente servir a Deus. Nem na época do vestibular, nem na época do mundo. Por quê? Porque nós valorizamos, chama graça da salvação. Sabe o que Deus vai fazer um dia, quando eu chegar na glória? Ele vai contar todos os dias. Quantos dias você viveu para mim? Quantos dias você viveu somente para você, para sua família, para seus filhos? A gente idolatra qualquer coisa. Meu trabalho, meu emprego, minha esposa, meus filhos, a gente coloca tudo em idolatria. E a Bíblia diz que tudo que você coloca mais importante de Deus, um dia vai ser só sofrimento. Todas as pessoas que colocaram Deus por outras coisas, lá vai ser fonte de Deus sofrimento. Não é só alegria, não. Bom, resumindo, porque rumo à glória? Porque a salvação que nós recebemos, fomos justificados pela fé e pela graça. E hoje estamos na fase que se chama santificação. Com sofrimento, mas esperança em Deus. Alegria. Sabe o que Deus preparou nos é melhor. Na eternidade é melhor. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me posicionar. Querido irmão, fala comigo. Posicionamento. Não importa se você fala ser cristão, isso não vale nada. O que Deus vê assim, como você se posiciona diante de mim? O que sou importante para você? Então, para cristão, para a gente que quer servir a Deus de verdade, quer andar com Deus de verdade, Deus, o Senhor, é em primeiro lugar em tudo para mim. Em qualquer fase da minha vida, eu vou buscar o Senhor. Eu vou te amar, vou te depender, vou me alegrar no Senhor. E aí sim, eu como marido, eu como com a esposa, os pais, trazem os filhos todos os dias para estar amando, confiando e servindo a Deus. Aí sim, nós estamos trazendo a família inteira debaixo da graça da salvação. Debaixo de toda essa bênção que acabamos de falar. Regeneração, esperança viva, herança eterna, gloriosa, que ninguém pode roubar. Somos guardados no poder de Deus para receber uma salvação da glorificação, onde não vai ter mais dor, não tem mais choro, não tem mais morte. Queridos irmãos, Paulo disse, se a nossa alegria é comer, beber e aqui na terra, somos mais coitadinhos que qualquer outro. Se a nossa esperança não é na glória eterna. E essa glória eterna, essa esperança, a fé que nós temos, nos impulsiona a viver intensamente com Deus, com alegria, com paixão, de querer realmente testemunhar a Deus, servir a Deus de todo o coração, em todo o tempo e todos os dias. Amém? Amém? É isso. Rumo à glória. Nós estamos aqui e agora, porque realmente a realidade é muito cruel. Aqui na terra, a gente vai embora. Quando você vai embora, a pessoa não percebe depois a sua falta. Vai continuar. Só que cada um vai prestar conta diante de Deus. E gostaria que a gente realmente, com essa alegria, nesse ânimo, vamos servir a Deus. Amém? Vamos
receber Santa Ceia. E Santa Ceia é muito importante. Por quê? Porque quando a gente guarda a Santa Ceia, ele faz a gente pensar, por que estou aqui? Estou aqui porque Deus me escolheu. Deus me amou. Porque